Item número: SCP-3755. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O pessoal que lê este documento deve examinar a fotografia anexa antes de ler além deste parágrafo. Aqueles que não conseguirem identificar imediatamente o número de objetos retratados, conforme indicado pela legenda, devem fechar este vídeo e relatar ao pesquisador sênior designado para a SCP-37551. Caso contrário, nenhuma ação especial é necessária antes de ler o restante deste documento. Aviso: o seguinte material contém riscos cognitivos de classe 1. Leia a parte acima dos procedimentos especiais de contenção antes de prosseguir. Funcionários da Fundação incapazes de exibir SCP-3755-1 ou que apresentem sintomas de SCP-3755-2 devem ser relatados ao pesquisador sênior designado para a SCP-3755 para documentação e tratamento. Pessoas que apresentam sintomas de SCP-3755-2 não devem ser informadas de sua condição. O nível de autorização 2-3755 é necessário para acessar este documento. O nível de autorização 2-3755 não deve ser fornecido ao pessoal sintomático de SCP-3755-2. As informações sobre SCP-3755, manifestações particularmente conhecidas de SCP-3755-2, são consideradas cognito perigosas para qualquer pessoa que não possua nível de liberação 2-3755. O número 755 está na lista de palavras-chave monitoradas pelos rastreadores da web da Fundação. Situações onde SCP-3755 é suspeito de ter sido descoberto por membros do público devem ser investigadas e contidas usando procedimentos padrão para sustos de riscos cognitivos de classe I2, com a cláusula adicional de que todos os membros do MTF respondente devem ter nível de autorização 2-3755. Descrição: SCP-3755-1 é um fenômeno onde indivíduos apresentados com 755 itens semelhantes são capazes de avaliar o número exato de itens no conjunto. Essa enumeração é realizada imediatamente e só foi observada com conjuntos de 755 objetos. Os indivíduos que exibem SCP-3755-1 mostram alta confiança em sua avaliação e não mostram surpresa quando provados como corretos, mesmo quando lembrados da improbabilidade de uma estimativa perfeita com um número tão grande de objetos. Varreduras de ressonância magnética comparando cérebros que executam SCP-3755-1 e subteasing não anômalo exibem padrões de ativação semelhantes. SCP-3755-1 pode ser exibido por 83% dos humanos capazes de subtir. SCP-3755-2 é uma condição psicológica encontrada em pessoas incapazes de exibir SCP-3755-13. Assuntos afetados por SCP-3755-2 apresentam hesitação em situações que requerem a atribuição de valores numéricos a objetos físicos ou conceitos abstratos. A condição inicialmente se manifesta exclusivamente em cada indivíduo que sofre de SCP-3755-2, influenciando um único aspecto de suas vidas diárias. Quando uma pessoa descobre que não consegue exibir SCP-3755-1, os sintomas de SCP-3755-2 pioram. O desenvolvimento desses sintomas progride da seguinte forma: Fase 1, estado inicial. Os indivíduos regularmente sofrem pequenas dúvidas ao relembrar números, contar objetos ou estimar valores em relação à sua manifestação. Essas dúvidas geralmente se manifestam como impulsos leves de recontar ou verificar novamente a origem de um determinado assunto. Fase 2, 72 horas após a exposição a SCP-3755-1. Os sintomas de SCP-3755-2 aumentam de intensidade.
Os sujeitos sentem ansiedade ao serem apresentados a situações relacionadas à sua manifestação. Fase 3. Uma semana após a exposição, os participantes não podem realizar tarefas que envolvam a manifestação de SCP-3755-2 sem buscar confirmação em suas avaliações. Essa confirmação deve vir de outro indivíduo. Fase 4. 3 semanas após a exposição, os participantes não encontram mais confirmação externa suficiente para acalmar suas dúvidas. Fase 5. 1 mês após a exposição, os participantes rejeitam todas as avaliações numéricas relacionadas à área de sua manifestação de SCP-3755-2, mesmo quando essas avaliações se originam de fontes externas, como colegas ou amigos de confiança. A progressão através dessas fases pode ser mais rápida nos casos em que os indivíduos têm ansiedade ou transtornos compulsivos existentes. Os sintomas de SCP-3755-2 podem ser reduzidos aos níveis da fase 1 por meio da aplicação de amnésticos classe B visando as memórias da exposição de SCP-3755-1. O tratamento amnéstico só se provou eficaz antes do início da fase 4. Além disso, as manifestações de SCP-3755-2 parecem ser transmissíveis. Quando os detalhes dos sintomas de outra pessoa são levados ao conhecimento de alguém suscetível a SCP-3755-2, eles começam a exibir sintomas semelhantes. O motivo desta transmissão é desconhecido. A pesquisa em andamento se concentra em determinar se o vetor de transmissão é uma forma de hipocondria ou um efeito memético anômalo. Os amnésticos são ineficazes na eliminação dos sintomas transmitidos de SCP-3755-2.